Brasil e Voltei pro Brasil. Voltou pros dois, né, Pedro? Voltei pro Brasil, programa pro meu Pedro Mariano. Aí só passou rápido, né? Ainda pode tirar mais 20? Não pode. Que eu entrei e o Lucas falou, nossa, Sol, nem parece que você tirou férias. Então mais 20 dias. Mas tava com só saudade. estava comentando que foi rápido, ponto. Foi. Não é pra pensar alguma coisa sobre isso. Eu preciso agradecer uma pessoa. Por favor. Chega aqui. Vem aqui, meu amor. Essa fofa que ficou 18 dias aqui no meu lugar. Pode falar, Chique, pega no nosso lado. Obrigada pela Chile, oportunidade, querida. foi maravilhosa. Você gostou? Lucas. Você gostou? Obrigada. Pode se gente. preparar que tem mais. hein? Ah, é? Que gostoso. Não tô sabendo disso, não. Tô sabendo aqui Não, ao vivo. assim, Agora é a vez do Lucas. Por favor, Obrigada né? de coração. Gente, a gente faz rádio, não faz TV. Então, quando você vem pra TV, tem muita coisa difícil. E a paciência de cada um de vocês que trabalharam comigo, eu agradeço muito. Imagina, não. Viu? Gostosa. Fica com Deus. Bom trabalho. Foi Tá ótimo. linda. Obrigada mesmo. amor. Mas ela Obrigada. volta, sempre que tá Tá aqui na juntinho rádio, com a né, gente. Sol? Tá na rádio. Tá na lá. rádio, é só sintonizar. Acabou o programa, 103,9. Beijo no coração. Bom, segunda-feira, demais de começar pertinho de vocês, mas antes a gente sempre alimenta a nossa alma e alimenta um pouquinho o nosso coração. Mensagem que o Luquinha escreveu para cada um de vocês. Não tenha medo do novo, de viver algo diferente, porque seu caminho é sempre blindado pelo amor de Deus. Nenhum espinho vai atrapalhar o seu trajeto. Se pega nessa. Luquinha, o que tem no programa? Só um dos traficantes mais procurados pela polícia brasileira foi preso no interior de São Paulo e homenagem à Santa Dulce reúne 35 mil fiéis em Salvador. Converse com a gente durante o programa. Para isso, utilize as redes sociais ou o telefone também. E claro que tem prêmios pra você. No nosso Face tem um super kit com produtos da Tracta, Polipet e Ortovip. Então você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a fotinho e já participa, viu? E quem participar ao vivo pelo telefone vai concorrer 4 vales para almoço delicioso no restaurante Consciência. Fica no centro de São José dos Campos. E esse almoço é válido de segunda a sexta para 5 dias após a data de sorteio, que vai ser na sexta-feira agora já, tá? Bora aprender bastante, conversar, tirar nossas dúvidas. Hoje é dia de dicas de saúde. Às vezes você fala assim, hein? Kuma? Hein? Hã? Hein? Né? O som, gente. Às vezes você tem dificuldade, a pessoa fala com você, você fica, hein? É a surdez. E tem gente que se irrita só, porque acha que a pessoa tá fazendo por querer. E não é, a pessoa não tá entendendo o que você tá falando. É, principalmente quando você vai pedir dinheiro pra alguém. Hein? Né? Aí por querer, mas aí você também não pede dinheiro. Vai trabalhar que vai dar tudo certo. Pois é, surdez. Você sabia que 5% da população brasileira é surda? A gente vai saber quais são os sintomas da surdez, quando a pessoa pode começar a estar perdendo a audição ou não. Quem está aqui para tirar as nossas dúvidas é o otorrinolaringologista, Dr. Marcelo Sock, hein? Né, doutor? Ei, doutor, vem ajudar a gente aqui. Obrigada por estar aqui com a Mas gente, doutor. entender tudo, porque tá difícil às vezes. Eu tenho problema, viu só? Você sabe, né? Você fica puxando. E é pior que puxa a orelha assim pro lado, como se fosse ouvir mais, né? As pessoas estão ficando mais surdas, Marcelo? Olha, Hoje? Hoje em dia, por causa do uso, né, incorreto, uso excessivo, né, de fones de ouvido, de ficar escutando som muito alto, ficar se expondo a ruído, realmente ele está tendo um aumento de incidência, principalmente nos mais jovens, né? Mas, paradoxalmente, você está tendo uma diminuição também de outras causas, né? Então, como as pessoas estão tendo mais acesso a tratamentos, à saúde, né, as prevenções de algumas doenças que podem causar perda de audição, então você está tendo diminuição em uma mão, mas na outra mão você está tendo um aumento, né? Vamos saber o que pode causar, porque tem gente reclamando aqui de zumbido no ouvido, se isso pode ser um sintoma. Agora tem enquete, né, Luquinha? Tem sim. Então, acessou @falando nisso Band, a primeira perguntinha é: você sofre com problemas de audição? 36% diz que sim, só. E você sabe como evitar a perda da audição? 74% diz que não. Então, a gente está aprendendo agora. Alguns fatores externos, vamos lá. Você falou assim que principalmente os jovens, andar com um foninho de celular, escutando música o dia inteiro, na academia, blá, 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 isso pode atrapalhar. Mas está baixinho. Pode interferir de alguma maneira? Pode, com certeza, porque nosso ouvido, ele tem um limite de exposição, que você pode se expor ao ruído por dia, né? Então, até um certo volume, um certo número de horas do dia, o seu ouvido aguenta. Só que quando passa aquilo, você meio que vai lesionando as células, você vai, entre aspas, gastando sua audição, e chega uma hora que aquilo fica irreversível, né? Então, quando a pessoa vai na balada, vai na festa, por exemplo, daí fica no lado do alto-falante, o som alto, quando chega pra casa, chega aquele zumbidinho, né? Parece estar escutando meio um pouquinho mais baixo, mas depois de 2 dias recupera, né?
Então isso a mesma coisa acontece quando a pessoa usa o fone de ouvido. Só que quando isso fica repetitivo, todos os dias a pessoa fica ouvindo, chega uma hora que o ouvido não consegue recuperar. E aí perde a audição. Aí a perda é irreversível. Tá chegando bastante perguntinha, né, Lu? Tá sim, aliás, pergunta sobre zumbido. Eu vou segurar um pouquinho aqui, mandar um abração pro Jaderson que tá assistindo a gente, mas o Adriano mandou um vídeo com uma pergunta. Olá, Solange, seja bem-vinda de volta. Espero que você tenha descansado bastante suas férias. Bom, eu tenho um problema no meu ouvido, sim. Eu tenho não é dor, não é nada, mas tem um zumbido constante que eu, sinceramente, não sei o que eu faço. Sabe quando você desperta e fica assim... É quando tá silêncio, no decorrer do dia, quando existem barulhos, entre outras coisas, não incomoda tanto. Mas quando você deita pra dormir, ou quando você acorda, aí realmente ele tá muito zumbido. Às vezes dá até uma tontura, não é labirintite. Já pesquisei a respeito e não sei o que pode ser isso, que pode acabar com isso, ou se é defeito de fabricação, coisa parecida, ok? Erro de fabricação é ótimo. E aí, doutor, o zumbido? Que às vezes vem do nada, né, Luquinha? Você tá assim... Sim, verdade, só. Né? O zumbido é uma queixa bem comum, né? Então tem pesquisas mostrando que 30% da população já percebeu, já teve alguma vez esse zumbido, né? O zumbido é quando você percebe um som que não está lá, né? Então parece que está dentro da cabeça, dentro do ouvido, mas não tem nada gerando som, né? Uma percepção meio fantasma. A causa mais comum de zumbido realmente são as perdas de audição, né? Então a pessoa começa a ter lesão na parte interna do ouvido, e isso causa a perda de audição, e a perda de audição, como consequência, pode gerar o zumbido. Às vezes a perda de audição é só em algumas frequências, então a pessoa não percebe que está perdendo a audição. Mas quando você faz o exame, você vai investigar mais, você vê que a pessoa tem uma perda de audição. Ok, então a gente vai saber aí quais são os sinais que você pode, de repente, fazer um teste com você mesmo em casa para saber se está perdendo a audição ou não, né, Luquinha? Perfeito, só. E a gente vai segurar as perguntinhas, já volto a falar sobre esse assunto, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. O presidente Jair Bolsonaro já está no Japão, por onde começa uma viagem oficial pela Ásia e também pelo Oriente Médio. Nós vamos saber os detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, que já está posicionadíssimo na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Tudo bem, Sol? Excelente retorno. Obrigada, querido. E vamos agora com as informações do Brasil e do mundo. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro disse que o principal compromisso dele no país será a cerimônia de posse do imperador Naruhito, que acontece amanhã no Palácio Imperial em Tóquio. Na quarta-feira, Bolsonaro segue para a China em uma viagem que marca os 45 anos de retomada das relações diplomáticas entre os dois países. Em Pequim, Bolsonaro terá encontro com o primeiro-ministro e o presidente chinês Xi Jinping. Antes de embarcar, o presidente afirmou que o Brasil está recuperando a confiança internacional e que esta viagem é muito importante para a economia de todo o país. A previsão de retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil é na quinta-feira. Durante esse período, quem está no comando do nosso país internamente é o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Solange. Pois é, e ainda essa semana, viu, Israel, no sábado, a comitiva do presidente Jair Bolsonaro chega aos Emirados Árabes, onde serão realizadas reuniões com o príncipe herdeiro em Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tem mais uma reunião pela frente. Virando a página, Israel, um dos traficantes mais procurados pela polícia brasileira foi preso no interior de São Paulo. Foi muito tempo de busca por esse traficante, né, Israel? Foi sim, Sol. Nash Halá, conhecido como Sheik, estava foragido da justiça desde 2017. As informações completas a partir de agora na nossa reportagem. O libanês Joseph Nasrallah, conhecido como Sheik, estava escondido em um flat em Campinas. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como chefe de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Nasrallah, de 53 anos, ficou conhecido por construir uma mansão avaliada em 40 milhões de reais na cidade de Valinhos e passou quase 7 anos na cadeia após ser capturado pela Polícia Federal. Foi liberado em 2013, após um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello, do STF. Ele voltou à prisão em 2016 por causa da sentença confirmada em segunda instância que o condenou a 10 anos de reclusão em regime fechado. Mas o ministro mandou soltá-lo novamente, argumentando que a decisão não era definitiva. A liminar foi cassada e, desde então, era considerado foragido. Sheik tem atualmente condenações por tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Pois é, e uma última notícia, viu, Luquinha? A Polícia Federal acabou de desarticular, está nas ruas aí, para uma operação para desarticular um esquema de pagamento e vantagens indevidas por pessoas envolvidas em fraudes a fundos de pensão. E entre os alvos da operação está o deputado federal Sérgio Souza, do MDB, que era o relator da CPI, sendo investigado nesses fundos de pensões aí. Está na rua, são 18 mandatos. Perfeito, Sol. Conversar sobre as estradas aqui com o Israel. Vamos começar pela Dutra, Israel, por favor. Vamos sim, Lucas. Tem problemas na rodovia Presidente Dutra em ambos os sentidos. A gente começa falando em São José dos Campos. Teve um acidente agora há pouco. A concessionária CCR Nova Dutra já notificou a nossa produção de jornalismo. Do quilômetro 146, onde foi esse acidente, já tem pelo menos aí 4 quilômetros de lentidão. Quilômetro 146 é em frente ao bairro Vista Verde, nas imediações ali da região leste de São José dos Campos. Tem a lentidão de pelo menos 4 quilômetros, então tá parando ali próximo à portaria da GM. Isso no sentido São Paulo. Sentido Rio de Janeiro, carga especial passa pela rodovia Presidente Dutra no trecho entre Roseira e Aparecida. A partir do quilômetro 84, o motorista já pisa no freio no sentido Rio de Janeiro até a altura do quilômetro 78, já no trecho de Aparecida. Na rodovia dos Tamoios, o motorista faz uma boa viagem. Atenção para o trecho de serra, tem neblina em pontos isolados a partir do quilômetro 60, já entre Paraibuna e também a cidade de Caraguatatuba. No trecho de serra, quilômetro 64, tem as obras por ali, Lucas. Perfeito. Bora falar do tempo, então, para essa semana, que é instável em toda a região, viu? Então, atenção, vai passear, leva seu guarda-chuva junto com você, porque a chuva pode cair a qualquer momento. Em Campos do Jordão, máxima de 17 graus. Aqui no Vale também para hoje à tarde, previsão de chuva em Jacareí, máxima de 25, Taubaté 26 e Lorena, máxima de 22 graus. Litoral também com tempo instável, máxima de 24, tanto em Caraguatatuba quanto em Ilhabela. Aqui em São José, máxima de 25. A semana tem tempo fechado até quinta-feira, viu, Sol? Sexta-feira que a temperatura chega para 30 graus e o sol deve aparecer aí mais forte. E um avião de pequeno porte caiu em Belo Horizonte, deixou vítimas. A gente já conversa sobre isso no próximo bloco. E hoje aqui no programa também tem dicas da Ortovip com o Dr. Otávio Fonseca. A gente já volta. Você ainda tem dúvidas sobre as indicações da prótese total implante suportada, principalmente para pacientes que ainda têm dente? Daqui a pouco no programa Falando Nisso, vou levar o caso clínico do nosso paciente Marcos e ele vai nos ajudar a explicar para você qual é a melhor indicação para os pacientes que ainda têm dente com relação à prótese total implante suportada.